Convidada. A Organização Mundial da Saúde alertou esta segunda-feira que o risco global representado pela variante Omicron do coronavírus é muito alto, devido às altas mutações da variante, com potencial para ser mais resistente à imunização e mais contagiosa. A OMS avisa que o risco da Omicron ser transmitida mundialmente é alto e que pode haver novas ondas de Covid-19 com consequências graves, dependendo de muitos fatores, como os locais onde essas ondas ocorrem. A OMS pede aos Estados-membros para tomarem medidas como acelerar a vacinação contra a Covid-19 o mais rápido possível, mas esta variante não poderia furar alguma da proteção dada pelas vacinas? Isabel Gordo, investigadora em Biologia Evolutiva do Instituto Gulbenkian de Ciência em Portugal, destaca que a ameaça é que as mutações levem a um escape dos anticorpos e, nesse caso, é urgente fazer uma atualização das vacinas. A investigadora começa por explicar que nova variante é esta e qual o possível impacto global. Esta variante, que é a 15ª letra do alfabeto grego, tem uma particularidade que uma pessoa não pode ficar indiferente. É que tem 32 mutações na proteína spike. Portanto, isto é um número, uma carga mutacional nesta proteína muito superior ao que a gente tinha visto antes. E, em particular, não lhe vou dizer os nomes das mutações porque as pessoas comuns não diz nada, mas basicamente o que aconteceu foi, nós temos o delta que basicamente ganhou ao alfa, não é? E o que acontece é que o delta tem um background genético, no seu nome, diferente do alfa. E, portanto, havia mutações no delta que eram diferentes das do alfa, e agora aparece neste variante Omicron algumas mutações na posição do RBD, que é a parte da spike que se liga, mais importante, que são parecidas no sítio onde o alfa tinha mudado. Portanto, tínhamos o alfa, que fez uma onda enorme, e depois esse foi substituído por o delta. O delta ganhou-lhe e o delta não era um derivado do alfa, é um vírus diferente. E agora este delta está a ganhar mutações nesta Omicron que eram comuns, que eram nos mesmos sítios que o alfa tinha tido. O que isto quer dizer é que muitas destas mutações podem, de facto, levar, têm toda a cara de poder levar aqui a um escape dos anticorpos. Ou seja, levando a um escape dos anticorpos, isso quer dizer que, por exemplo, as vacinas poderão não funcionar? Não funcionar é uma palavra muito forte. O vírus está a evoluir e agora com a pressão, uma nova pressão seletiva, que é basicamente as pessoas estarem vacinadas e portanto pode começar a adaptar à vacina. Tal e qual como a gente tem que mudar de vacina constantemente com a gripe, o vírus da gripe, o mesmo pode ter que vir a acontecer aqui com este SARS. Estamos neste momento a vacinar ou a começar a vacinar de uma forma geral a população com uma terceira dose, ou seja, se calhar era preciso fazer uma vacina diferente em vez de vacinar com a terceira dose, ou é preciso manter esta terceira dose? Eu suponho que esta terceira dose ainda dá proteção, mas eventualmente, depois dos estudos que estão a ser feitos à velocidade de cruzeiro, enquanto a gente fala, estão a fazer esses estudos para perceber se estas mutações, de que forma é que elas alteram a eficácia da vacina. A gente daqui uma semana ou duas vai saber isso. Se for o caso que isto tem mutações de escape, quer dizer, o que foi prometido, e espero que seja feito, é que se faça um update da vacina, porque esta tecnologia é muito fácil fazer esse update. Até do ponto de vista científico, a tecnologia da RNA é muito fácil fazer o update. Obviamente, depois a produção tem que acompanhar isso para poder ser distribuído. Mas se for necessário, é relativamente fácil de corrigir a vacina para a variante nova. Se tivermos a sorte deste vírus ter muitas mutações, mas ser mais fraco, porque isto há um clássico em evolução que é quando um vírus ganha muita transmissibilidade, a sua virulência pode cair. Então, um trade-off clássico de estudar muitos vírus, que quando uma coisa se transmite muito, faz menos mal, é menos patogénico. E, portanto, a nossa esperança é que esta variante, com estas mutações todas, tenha essa, mesmo que se transmita mais, que não faça mais mal. E com um bocado de sorte, fazer menos mal. Portanto, isto é o clássico estudado de vírus e outros agentes infecciosos durante muitos anos. Se me diz que esta variante é muito mais contagiosa, isto que impacto é que pode ter? Os países começam a fechar fronteiras, nomeadamente começam a fechar as viagens
provenientes da África Austral. Há já países como Japão, Israel, Marrocos que fecham completamente os voos internacionais. Que impacto global é que esta nova variante pode ter em termos de transmissibilidade? Da subida de frequência que se viu na África do Sul, isto de facto parece ter uma transmissibilidade muito grande, porque foi muito rápida. Estive a ver no fim de semana e hoje há uma notícia que veio do Ricardo Jorge a dizer que em Portugal já temos 13 casos. E noutros países europeus também já começa a aparecer. Exatamente, portanto dá uma sensação que isto, neste momento, a decisão de fechar para tentar conter, parece uma coisa absolutamente lógica, não é? Porque como não sabemos nada, como sabemos ainda muito pouco, pronto, em uma semana vamos saber um bocado, por causa das experiências que estão a ser feitas, mais sobre isto e, portanto, acho que faz sentido ser cauteloso e tentar conter uma variante no início. Isso faz-me absoluto sentido. Dado o que estou a ver, parece que isto já está bastante espalhado por vários sítios, não é? E como parece ter uma transmissão muito alta, vamos ter que olhar para os outros países para ver o quão rápido se espalha, não é? Na África do Sul dá a sensação que é bastante transmissível. Até me faz impressão como é que o vírus já se adaptou várias vezes para transmitir mais. Eu honestamente pensava que já estava na transmissão máxima, mas por visto ainda pode adaptar-se mais. De forma que o que estou a dizer é, temos que ver, e isto, os países onde está, e Portugal também se inclui, tem que estar a monitorizar isto com bastante densidade e atenção. Se for como a subir à frequência que subiu na África do Sul, o que a gente precisa de saber imediatamente é o que é que ele faz em termos de patogenicidade. Porque o vírus está por vários sítios, com uma transmissão muito alta, vai ser muito difícil de conter. E, portanto, se não alterar a patogenicidade, quer dizer que quando infecta uma pessoa, os sintomas que essa pessoa tem não são mais graves do que o Delta. Portanto, quer dizer que o vírus não se tornou mais virulento. Uma melhor distribuição das vacinas em termos mundiais teria ajudado a evitar todas estas mutações e termos chegado agora ao Omicron? Sem dúvida. Acho que nós, como espécie, temos que estar a um nível muito mais elevado do que o que tivemos. O ser humano, não é? Estes vírus passam de espécie para espécie, não é? E nós temos a obrigação de ter uma coordenação muito maior a nível global, porque isto, de facto, as epidemias e as doenças infecciosas são uma ameaça que pode acontecer de vez em quando. E, portanto, eu acho que, honestamente, nós, do ponto de vista científico, somos a espécie que consegue perceber as coisas antes delas acontecerem. E honestamente, como cientista e como ser humano, estou um bocadinho irritada de haver falta de cooperação a nível mundial de uma coisa que não é, isto é uma pandemia, portanto, isto é quase uma guerra que não é produzida por nenhum país, por nada, é uma guerra natural, não é? Somos atacados por um agente muito pequeno que nós tínhamos a obrigação de ser mais inteligentes para tentar conter melhor. Mais inteligentes e mais solidários. E mais solidários. O que tenho visto é uma certa desorientação. Eu sei que isto é muito difícil. Estamos habituados a viver de uma determinada forma e o mundo globalizado é muito bom para o conhecimento geral, mas também devemos usar essa globalidade para, num momento em que estamos todos basicamente a ter que enfrentar uma coisa minúscula, mas que nos pode fazer muito mal, reagimos de uma forma tão local. Não nos conseguimos olhar para o grande problema e dizer, ok, este é um problema geral e a gente vai atacá-lo de uma forma global. Mas justamente nesse sentido, a África do Sul anunciou logo a nova variante, foi bastante transparente, mas a forma como o mundo está a reagir ao fechar agora os voos à África do Sul e à África Austral, não vai justamente desencorajar eventualmente outros países a fazerem o mesmo se aparecerem novas variantes? Eu acho que isso é uma estupidez se o fizerem, porque o segredo de nós conseguirmos minimizar o dano causado por um vírus deste é, de facto, dizermos aos outros países o mais rápido possível, logo se testa alguma coisa que requer a atenção. Ouvimos as explicações de Isabel Gordo, investigadora em Biologia Evolutiva do Instituto Gulbenkian de Ciência, em Portugal.